gostariam de fazer alguma pergunta, mas não houve nenhuma manifestação. Então, a professora Dalila agradeceu o depoimento, a coragem em realizar a denúncia, estando todas as questões vencidas e não havendo mais assunto a tratar, eu, Dalila de Brito Marques Ramos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelos demais componentes presentes. Então, a gente fazia essa transcrição da ata, que eu acho que é o momento mais demorado. Eu não sei se vocês usam algum aplicativo específico para fazer essa transcrição, ou se vai naquele play, pausa, play, stop mesmo. Porque às vezes a gente usa algum aplicativo para fazer a transcrição dessas gravações, dessas reuniões, e fica tão desconfigurado ali, tão louca a transcrição, que às vezes é melhor ir digitando mesmo. Mas, assim, cada um vai ter uma maneira melhor para facilitar, né, a vida, para transcrever essas oitivas, que é a parte mais demorada do processo, sem dúvida é esse, né, esse trabalho de escrivão. Mas aí depois, pronto, a gente mandava entre os membros, para os membros avaliarem até erros de português, de ortografia. Depois que todos os membros avaliavam, a gente mandava para a discente assinava e a gente pedia assinatura pelo Gov. Pronto, aí ela mandava de volta e os demais membros assinavam. Pronto. Então, todo esse processo demanda tempo. Por isso que, às vezes, também, aquela questão dos 60 dias, por mais que a gente tente fazer dentro do prazo, às vezes, um aluno demora a enviar a ata assinada, demora a responder. Então, às vezes, termina fugindo daquele prazo de 60 dias, que seria o ideal. Então, é isso, né? Se preocupar com essa questão do acolhimento, né? Realmente, ali a gente se depara com várias situações, vários tipos de constrangimento, de danos às vítimas. Então, a gente realmente tem que acolher. E também tem que se preocupar com até o acusado, porque às vezes também ele vai pagar de outras formas também pelo que ele cometeu e que pode prejudicar, né, a vida dele. Então, a gente tem que se preocupar também com isso. Aqui eu vou falar algumas situações, né, da época que eu fazia parte da comissão. Eu mudei aqui alguns nomes, não coloquei nomes, né, mudei os gêneros, mudei tudo, para que não sejam identificados. Mas que eu vou falar as situações e queria ouvir a opinião de vocês também, o que vocês fariam. Né? Bom, uma discente, já com processo disciplinar acadêmico em andamento, se envolve em outra situação de agressão física. E aí a gente ouviu todas as testemunhas, ou seja, já tinha um processo em andamento, e aí, novamente, essa criatura se envolveu, esse discente se envolveu em outra infração, né? Ou seja, era reincidente. E aí nós ouvimos algumas testemunhas citadas nas denúncias e, por último, a gente deixou para ouvir a acusada. E aí eu vou mostrar como é que a gente colocou o parecer final desse caso. A gente colocou a data, né? A gente colocou que a subcomissão se reuniu para elaborar o parecer final referente a processo tal. Após a realização das oitivas com os discentes citados no processo, além das testemunhas, essa subcomissão constatou que todos os fatos referidos na denúncia foram confirmados. O discente, aí teve um que não aceitou participar da oitiva, alegando, para tanto, o trauma que aquela lembrança dos fatos lhe causava. A outra discente, ela ratificou os ocorridos, pontuou que em algumas situações que ela agia de forma impulsiva, foi por conta de provocação, né, de algum evento danoso ao psicológico dela. E aí ela reconhecia que ali não era o melhor caminho, agressão, aquele tipo de agressão, e que ela já estava sofrendo muita provocação. E aí ela relatava uma coisa que a gente ficou até assim, sem saber como colocar, né, na oitiva ou no parecer final, mas a gente colocou, porque tinha que colocar para as medidas serem tomadas, né?
que ela relatava que, quando sofria essas provocações, ela procurava um determinado setor da universidade e, e a universidade não fazia nada em relação àquele pedido de ajuda, né? Inclusive, outra testemunha dela também citou esse fato, né? Com relação às provocações feitas pelo outro discente, ou pela outra discente. Né? Então, a gente colocou isso também no relatório final. Então, como é que a gente concluiu esse relatório? Dessa maneira, essa subcomissão sugere que, devido à gravidade das ações envolvendo a discente e considerando a reincidência, que a mesma seja desligada dessa instituição, por não respeitar as normas e por infringir a Resolução 06/2015. Aí, assim, a gente colocou essa sugestão. Sugere-se também que haja uma revisão das normativas quanto à aplicabilidade da sanção e uma articulação entre o setor X e Y. Por quê? O que a gente percebeu foi que, se a sanção do primeiro processo tivesse sido aplicada, talvez não tinha resultado nesse segundo processo. E segundo, como tem esses trâmites no processo, às vezes, quando vai aplicar uma sanção, foi esse caso, já aconteceu outra infração. Então, a gente também colocou como sugestão uma maior articulação entre os setores. Né? Eu até, analisando esse parecer final, eu fiquei pensando, mas será que não era melhor eu ter colocado, por exemplo, uma comunicação diretamente para o setor? Mas aí eu vi que não, que outros regimentos de algumas universidades, eles já pedem para colocar sugestões de melhorias administrativas, né, que possam contribuir para melhorar de alguma forma, né, aquele setor. Então, esse foi o parecer, então realmente essa discente ela foi desligada, né, da instituição, por quê? Artigo 11 da Resolução 06/2015, ele diz que são passíveis de aplicação das sanções a que se refere o artigo 10, os discentes que cometerem as faltas: agredir, verbal, seja textual ou oral, gestual ou fisicamente, qualquer pessoa no âmbito da universidade ou em local que esteja representando a Univasf ou desempenhando atividades acadêmicas. Então, nesse caso, eles estavam representando a instituição. Então, diferente de outros processos que a gente já pegou, que era uma festa totalmente privada, que não tinha nenhuma ligação com a universidade. E aí, esse tinha. Então, realmente, a gente colocou a gente sugeriu o desligamento, né? Mas, como diz a resolução 06/2015, em caso de desligamento, esse processo quem vai passar pelo reitor, né? Então, não é a Câmara de Ensino quem vai homologar apenas, sim o reitor, por último, né? Então, realmente, culminou no desligamento desse discente. Com relação àquele fato que eu falei aí nesse depoimento, né? Uma das testemunhas, ela não aceitou participar da oitiva, né? Que eu até coloquei no parecer final, alegando, para tanto, trauma que as lembranças dos fatos lhe causavam. Só que lá no artigo 5º, né, da Resolução 06/2015, ele diz que um dos deveres dos estudantes é participar como testemunha em processo disciplinar acadêmico, quando devidamente intimado pela comissão disciplinar acadêmica, auxiliando no esclarecimento de fatos e na apuração de responsabilidades, exceto casos previstos na lei. E aí, o que vocês fariam se um discente se negasse a testemunhar? A gente não fez nada porque já tinham outras testemunhas, né? Tanto a favor do denunciado quanto do acusado, do denunciante quanto do acusado. Então, assim, já tinham elementos suficientes para se chegar a uma conclusão. Então, nesse caso específico, a gente terminou, como ela falou dos traumas, né? Essa testemunha falou dos traumas, então a gente preferiu não
não obrigá-la, né? Porque a gente também não queria causar outro problema, né? Já pensou obrigar uma pessoa que já está com trauma daquela situação a participar de uma oitiva? Mas, assim, talvez num caso, em outros casos que a narrativa dessa testemunha seja fundamental, talvez seria bom consultar a PROEM para saber o que é que faz, né? Ou a setor jurídico lá da PROEM para verificar nesse caso. Que se fosse de extrema importância, mas se tem outras testemunhas, nesse daí a gente já tinha bem umas 10 testemunhas, né? No total, a gente já tinha realizado bem umas 10 oitivas, então não faria falta, não faria diferença no parecer final. Então a gente aceitou que ela não testemunhasse, que ela não participasse das oitivas. Aí olha essa situação, a situação 2 que nós pegamos. Maria denuncia Paula de ter usado um grupo de WhatsApp para caluniar e difamar contra sua pessoa. Na denúncia tinha os prints referentes a esta acusação. Então, Paula, ela acusava Maria de roubo, mau caráter, várias citações, né? Calúnia, difamação. Maria, ela sentiu-se tão envergonhada que ela ficou 2 meses sem conseguir frequentar a universidade. Foram ouvidos Maria, mais uns 5 amigos dela e, por último, Paula, né? Paula, ela não negou os fatos, ela confirmou tudo, até porque tinha os prints, não tinha nem como negar, né? E aí, ela mostrou-se arrependida, disse que também estava sofrendo por ter feito aquilo, porque a turma estava excluindo ela de todas as atividades acadêmicas. Então, tinha amigos que não queria mais colocá-la em grupos para fazer as atividades acadêmicas. Aí, o que é que a gente fez no nosso parecer? Relatório final dessa situação 2. Então, veja, poucos estudantes, eles sabem que não podem usar redes sociais para fazer calúnia, difamação, né? Contra qualquer membro da instituição. Eles não sabem disso. Por mais que não seja nenhum fato relacionado que tenha ocorrido dentro da universidade. Mas se usar a rede social para difamar, caluniar, ele vai responder o processo. Inclusive, seria um dos itens, um dos artigos que talvez precisem ser atualizados, é que realmente quando a denúncia, a difamação, a calúnia envolver algum fato referente à universidade, porque às vezes não tem nada a ver com a universidade, mas só porque as duas fazem parte da instituição, aí abre o processo, né? Mas aí a gente colocou o seguinte, o relatório final dessa situação 2. Aos 10 dias do mês de março, via webconferência, estiveram reunidas as servidoras, os três membros, para elaborar o parecer final referente ao processo tal, 2025. Após a realização das oitivas de todos os discentes citados na denúncia, essa subcomissão constatou que todos os fatos referidos por Maria foram confirmados. A discente Paula, ela confirmou, né, ela ratifica o ocorrido, demonstra arrependimento por sentir-se isolada das demais discentes devido à repercussão do caso. Diante de toda essa situação, Maria, ela referiu na sua oitiva a imensos danos psicológicos, né? Como ela fala, perdeu 2 meses de aula. 2. Então, dessa condição, então, na hora de aplicar a pena, o que é que a gente pensou? Não, se a pessoa, a vítima, ela ficou tão constrangida que ela perdeu 2 meses de aula, no mínimo a pessoa que fez, ela também tem que ficar suspensa por 2 meses. Então, assim, a gente sugeriu, né, como sanção, uma suspensão por um período de 2 meses, a contar a partir de, a gente colocou a data, e assim, como ela relatou na oitiva, a pessoa que praticou isso, relatou que estava isolado da turma. Então, o que é que a gente fez? A gente encaminhou ao Centro de Práticas e Estudos em Psicologia para que esse discente ou essa discente ela pudesse ser acompanhada também.
né? Porque a gente não quer só, a gente quer também a parte educativa, né? Não é só punir, mas também educativa e de que for, e assim, que ele continue a vida dele, né? Ele vai pagar por aquilo que ele fez, vai ser aplicada aquela sanção, mas depois ele tem que continuar a vida dele, né? Então, por isso que a gente sugeriu. Então, é outra coisa que também pode ser colocado nesses relatórios finais, são essas sugestões de encaminhamento, de algumas medidas educativas também podem ser colocadas nesse parecer ou nesse relatório final. Então, nesse caso, ele infringiu o artigo, né, 11, que fala sobre constranger, caluniar e ou difamar membros da comunidade acadêmica por meios de redes sociais ou outros meios digitais. Aqui ele não especifica dizendo que tem que ser necessariamente uma situação envolvendo a universidade, não. Basta ser membro da comunidade acadêmica, usou ali o WhatsApp, o Instagram, qualquer que seja a rede social, para falar mal ali, de um membro acadêmico, de um professor, de um servidor, de um terceirizado, de outro discente, então ele está cometendo essa infração. Né? Então, a gente colocou essa sanção baseada no tempo que a outra pessoa que foi vítima, ela perdeu de aula. Né? Aí essa situação foi bem, acho que foi a mais difícil para mim, porque foi uma denúncia de um crime bem grave, ocorrido em uma festa organizada por alunos. Era um local privado, e aí a gente, eram várias denúncias em relação a esse ocorrido. E a gente ouviu, né, todos os envolvidos e ouviu o acusado. Só que aí, o que é que a gente constatou? Que foi totalmente fora da universidade. Era algo muito sério, mas que não tinha nenhuma ligação com a universidade. Não tinha. Então, a gente fez o seguinte, né? No nosso parecer final, a gente colocou. A gente acolheu os depoimentos, né? A gente falou que a universidade não compactua com aquele tipo de crime de forma alguma, né? Elogiou a coragem, né, de denunciar. E aí a gente colocou assim no parecer final. Após análise na íntegra das denúncias feitas através da ouvidoria, bem como após a realização das oitivas dos discentes envolvidos e dos demais documentos enviados pelos denunciantes, essa subcomissão disciplinar acadêmica chegou às seguintes conclusões, referente ao processo, aí, o número do processo. Os fatos denunciados são muito graves, inadmissíveis e as oitivas foram impactantes. No entanto, os objetos das denúncias ocorreram em locais privados, não sendo considerado nenhum evento acadêmico. Aí a gente complementou. A Resolução 06/2015 traz: são infrações disciplinares do corpo docente, atos praticados que atentem contra a integridade física ou moral da pessoa e são passíveis de aplicações das sanções a que se refere o artigo 10, os discentes que cometerem as seguintes faltas: agredir verbal, seja textual, oral, gestual, fisicamente, qualquer pessoa, no âmbito da universidade ou em local no qual esteja representando a Univasse ou desempenhando atividades acadêmicas. Então, a gente continuou e concluiu o quê? Que falta materialidade dos fatos e foge da competência dessa subcomissão o julgamento dos fatos ocorridos durante festas particulares, mesmo que envolva a comunidade acadêmica. Assim, essa subcomissão sugere que os denunciantes procurem as esferas civil e criminal para registrar os fatos ocorridos durante as festas, já que a polícia terá plenos poderes e competência para investigar os fatos narrados. Então, assim, a gente acolheu, né? A gente
jamais desacreditou do que estava sendo colocado ali. A questão é que ficou a palavra dos denunciantes contra a do acusado. Era o que a gente tinha, assim. E não dava para concluir se realmente ela ou ele fez aquilo ou não. Era um crime muito grave. Então, a gente, como foi fora da universidade, eu lembro que nessa época eu fiquei na dúvida se a gente ouvia mais alguém, se a gente. O que é que a gente fazia? Então, nessa época, eu fui conversar diretamente com o pró-reitor, disse: oh, a questão é essa, foi fora da universidade, né? Como é que a gente faz? A gente está pensando em não aplicar nenhuma sanção e pedir o arquivamento do processo e que procure realmente uma esfera que tenha competência para julgar. Porque já pensou se toda festa que ocorresse, que esses alunos organizam muitas festas, né? Tem meio médico, 100 dias para a farmácia, tem tanta festa que organiza festas dentro de casa, festas em clubes, festa em todo lugar. Então, já pensou se toda festa organizada pelos discentes da Univasf, que com toda festa pode acontecer um problema, uma agressão, uma, um assédio, agressão física, tanta coisa pode acontecer nessas festas. Já pensou se toda festa que acontecesse algo do tipo gerasse um processo para a gente investigar? Como é que a gente ia saber se o fato ocorreu de fato ou não? Entendeu? Aí ia sair totalmente da nossa competência, né? Então, a finalidade das normas disciplinares são fatos realmente envolvendo o ambiente da universidade, né? Então, ou se, por exemplo, algum fato ocorreu durante o estágio, né? Ele está fora da universidade, mas está numa atividade acadêmica, ou durante uma prática de extensão, né? Ou durante algum evento ligado à universidade. Aí é diferente, né? Mas não tinha nenhuma ligação com a universidade. Não é um evento que eles organizaram e ocorreu esse crime. Então a gente resolveu realizar as oitivas, né? Porque também quando a denúncia chegou a gente não sabia, de fato, os detalhes. Então a gente fez as oitivas com as pessoas que fizeram as denúncias, a gente fez a oitiva com o acusado, mas aí a gente decidiu que o melhor era arquivar e que eles procurassem. De acordo com a resolução, a gente não tinha competência para analisar esse caso. Bem complexo, né? Algumas instituições também já colocam modelos de relatório final. A gente fazia dessa forma, tudo junto mesmo, né? A data, os ouvidos, as pessoas que foram ouvidas. Tem alguns modelos que podem apresentar dessa forma, separada, né? Aqui nós temos um exemplo do Instituto Federal de Farroupilha, relatório com parecer conclusivo da Comissão Disciplinar Discente, aí ele coloca o número do processo, aí ele divide por partes o relatório dele, ó, da instauração, então, vieram os fatos ao conhecimento de Vossa Senhoria, através de que, por Vossa Senhoria, houve por bem baixar a portaria, designando a comissão, então, a parte da instauração, da instrução, de que foi possível esta comissão apurar, verificar-se que. Então, ele divide por partes, da defesa. Das defesas acostadas nos autos, cumpre fazer os seguintes comentários, para efeito principalmente de confrontá-las com o que se mantém no capítulo anterior, tal como se vê abaixo. O discente falou o quê? E como conclusão, ele coloca: definida a situação de cada um dos autores da falta disciplinar, concluímos, quanto ao infrator, a gente coloca o nome do discente, que praticou ou não, né? A gente coloca, né? Tecer comentários cabíveis, precisando a culpa ou a inocência, conforme demonstrado nos documentos das folhas. Às vezes é bem simples essa questão da culpa, porque o próprio acusado, ele confirma que fez, né? Quando ele confirma que fez, ótimo, mas quando é a palavra de um contra a palavra do outro, e aí? Né? É complicado. Mas
se não foi dentro do ambiente acadêmico, a gente precisa se preocupar. Aqui outro modelo de relatório, lá da Universidade Estadual de Campinas. Então, ele também coloca a portaria, aí ele coloca os discentes que foram ouvidos, quais foram as diligências, se teve alguma diligência, o que foi que o discente acusado apresentou em defesa. Então, a gente pode fazer de uma maneira tudo junto, todas juntas essas informações, ou pode separar dessa maneira, né, por partes. Então, os depoimentos prestados não permitiram concluir que, então, pelo exposto, a comissão, diante de tudo apurado, conclui, aí, ou pela proposta de arquivamento, ou pela proposta de aplicação da penalidade, nos termos, apontar os dispositivos legais infringidos e da pena indicada. E aí foi onde eu coloquei para chamar atenção aqui, porque nesse próprio modelo dessa universidade, ele diz que a comissão poderá fazer sugestões, se entender convenientes, para evitar novas ocorrências similares. Né? Então, foi aí que eu vi que realmente aquela sugestão que a gente colocou em termos de articulação entre alguns setores, né, que de repente pudesse melhorar de alguma forma para que novos eventos não ocorressem. Então, realmente, alguns modelos já prevê que a gente possa colocar essas sugestões. Esse modelo, por exemplo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele coloca, aqui já é a parte final do relatório, eu não coloquei tudo, mas só para chamar a atenção, né, que ele coloca, propõe-se ainda a adoção das seguintes medidas, visando a melhoria da gestão administrativa a especificar o órgão. Aí ele coloca observação. Nesse tópico, a comissão processante deve elencar, se houver, todas as recomendações e sugestões visando a melhoria da gestão administrativa do órgão público. Ou os membros da comissão do processo disciplinar docente chegaram, ao final dos trabalhos apuratórios, à conclusão que a autoria das referidas infrações disciplinares discentes recai sobre o discente tal, e não sobre o denunciado. Pode acontecer isso. Só que nesse caso aí, tem que fazer outra denúncia, aí ele coloca aqui. Conforme comprova as circunstâncias e provas anteriormente relatadas, e diante do exposto, firmamos a sugestão de que o processo, o referido processo, ele deve ser arquivado, instaurado novo, a que deve responder o discente tal, né? Apontado, uma vez que as provas colhidas nos autos o fazem despontar como responsável, despontar como responsável pelas infrações. Né? Então, nesse caso, se ocorrer isso, a recomendação é que seja feita outra denúncia. Aí, nessa outra denúncia, vão ser ouvidas outras pessoas, né? Vai ser outro processo, né, na verdade. Que a gente deve recomendar, né? Então, eu chamei a atenção essa questão, né, de fazer, por exemplo, encaminhamentos adicionais, como a gente encaminhou aquela discente para o tratamento no centro, né, no CEPSI. A gente pode fazer esse encaminhamento. Né? Então, aqui, por fim, a comissão disciplinar discente sugere que os seguintes encaminhamentos adicionais. Então, além da gente falar sobre a penalidade, ali a gente fazer esse encaminhamento adicional, quando for necessário. Então, alguns modelos já deixam essa opção. Né? E aí, além das oitivas, que é a parte mais trabalhosa, aí a que gera mais dúvida é na hora do relatório final. Por quê? Na hora de aplicar as sanções disciplinares, devem ser consideradas as circunstâncias atenuantes ou agravantes em cada caso, a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos que dela provierem, bem como os antecedentes do discente. Então, tudo isso a gente tem que observar. Alguns modelos também já trazem exemplos de agravantes, por exemplo, cometimento de infração mediante violência ou grave ameaça,
com emprego de arma ou com substância inflamável, explosiva ou intoxicante. Ou, outro agravante seria cometimento de infração por discente, que se utiliza de falsificação de documento público, pessoal ou acadêmico, para obter vantagem para si ou para o trem. Seria outro agravante. E os atenuantes, quais seriam? Serão consideradas circunstâncias atenuantes. Esses tópicos de atenuantes eu também retirei de um desses regimentos. Porque, assim, o nosso não deixa nada disso claro, né? Então, realmente, eu acredito que em breve ele precisa ser atualizado. Mas, enquanto essa atualização não vem, a gente vai consultando, em alguns casos que gerar dúvida, ou pede ajuda para o EN, ao setor jurídico, ou consulta um desses regimentos também, é uma opção. Então, o que é considerado atenuante? Então, histórico de boa convivência no ambiente acadêmico, desempenho acadêmico satisfatório, cometimento de falta disciplinar em defesa própria ou de outra pessoa, confissão espontânea da infração, comprovada provocação da outra parte, né? Então, por isso que eu coloquei naquele relatório final, apesar do discente já estar respondendo um segundo processo, mas eu coloquei a parte que ele falava que por várias vezes sofreu provocação. E na oitiva dele, eu disse, olha, você poderia ter feito uma denúncia na ouvidoria e aí iniciaria um processo contra a pessoa que lhe provocava. Foi uma recomendação que a gente fez também. Aí ele disse, eu não sabia. Né? Então, foi a recomendação que a gente fez. Né? Porque também o fato dele sofrer provocação, então seria um atenuante. Né? Ele provou ali que sofria provocação, mas não vai afastar, como diz aqui, essas circunstâncias atenuantes, elas não afastam a responsabilidade disciplinar. Apenas atenuam-lhe a gravidade. Né? Então, o fato dele ter dito que sofria provocação poderia até atenuar a penalidade dele, se não fosse o fato dele ou dela, né, de já estar respondendo um segundo processo. Né? E aí, outro fator atenuante é a retratação e reparação antes da instauração desse processo disciplinar acadêmico. Então, também alguns regimentos consideram isso como circunstâncias atenuantes. A gente fica muito na dúvida, né, quando a gente vai fazer esse relatório final e propor a penalidade ali, como considerar o que são infrações, como são classificadas, quais são as leves, quais são as médias, quais são as graves. Então, esse código, ele deixa bem claro. É um código que foi atualizado recentemente, né? Esse código da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele traz quais são as infrações disciplinares classificadas como leve. Aí, quais são as passíveis que são as passíveis de advertência oral ou por escrito. Então, a classificação dessas infrações e quais seriam as penalidades, né, as sanções. Por exemplo, as médias, passíveis de repreensão, porque alguns a gente tem advertência, suspensão, desligamento, né? Alguns eles colocam como repreensão também. Entre o desligamento, entre a suspensão e a advertência, eles colocam essa repreensão. Aí eles colocam as médias, são passíveis de repreensão ou suspensão de 3 meses a 6 dias, com o devido registro lá no sistema. As graves são passíveis de suspensão mínima de 7 dias e máximo de 60, ressalvada a aplicação de agravante. Aí também fica registrado no sistema, né, do aluno. Não fica no histórico, mas fica no sistema, né, daquele aluno. As gravíssimas, passíveis de suspensão mínima de 61 dias e máxima de 120, ou de desligamento. Né? Aí ele coloca, são considerados agravantes, reincidência, infração da mesma gravidade,
cometimento da infração mediante violência ou grave ameaça, emprego de arma, né? Aquelas questões que eu já falei. Cometimento de infração por discente que se serve de anonimato ou de nome fictício. Então, aqui ele fala, a ocorrência de agravante autoriza a aplicação de sanção hierarquicamente mais grave. Então, por exemplo, se é uma infração média, então, a infração média é passível de repreensão ou suspensão. Mas se é uma infração média e teve um agravante, aí ele diz que pode aplicar uma hierarquicamente maior, mais grave. Né? Então, a gente já poderia aplicar uma suspensão maior. Ele deixa bem claro, né? E aí ele deixa bem claro também quais são as infrações disciplinares leves, discentes leves. Então, proceder de modo a importunar, constranger, intimidar, ameaçar, causar perturbação de atividades acadêmicas, administrativas, de prestação de serviço de modo presencial ou digital, desobedecer injustificadamente ordem de autoridades competentes, servidores do quadro de trabalhadores terceirizados no exercício de suas atribuições ou regras estabelecidas pela universidade, né? São infrações discentes médias. Eu achei até interessante, porque, por exemplo, são consideradas infrações médias. Incumbir outra pessoa ou utilizar ferramenta de inteligência artificial no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica, que seja de sua responsabilidade, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude, falsidade ideológica, plágio. Eu achei interessante porque, por exemplo, hoje em dia muitos alunos usam, né, a inteligência artificial para fazerem os trabalhos. E aí, qual é o limite desse uso? Porque a gente também não pode impedir o aluno do uso de tecnologias, mas qual o limite do uso? Então, talvez seja uma coisa recente que acho que não se pensava sobre isso ainda lá no 2015, né, quando foi elaborada essa resolução nossa, mas que já pode se pensar nos limites, né, deixar bem claro até que ponto pode se usar ou não, ou em que situação vai se configurar uma infração, o uso do chat GPT, por exemplo. Então, talvez, não sei se vocês já enfrentaram, enquanto professores, alguma situação do tipo, né, mas que pode vir a acontecer. Então, ele considera isso, então já é um regimento mais atualizado, de 2024, e aí ele considera isso como uso de ferramentas de inteligência artificial como uma infração média. Né? Então, por exemplo, devassar o conteúdo, se apossar indevidamente de correspondência, comunicação alheia, enviar mensagens fraudulentas, pornográficas, ameaçadoras, né? Por meio da rede da universidade, da rede externa, utilizar e-mails ou redes sociais institucionais da universidade para fins caluniosos, difamatórios ou levianos. Então, todas essas são consideradas médias. Eu achei bem legal, porque ele já deixa bem caracterizado o que é médio, o que é leve. Então, já facilita o trabalho da subcomissão na hora de elaborar ou de decidir qual é a penalidade para aquela infração. Aqui, ainda consideradas médias, né? Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, sob efeito de substâncias entorpecentes, de modo que ponha em perigo a segurança própria ou alheia, deixar de prestar assistência, quando possível, de fazê-lo sem risco pessoal, a pessoa ameaçada, constrangida ou exposta a iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da universidade. Então, isso é considerado médio ainda, infração média. Provocar a ação da autoridade, comunicando que lhe é ocorrência de infração ou irregularidade que sabe que não pode ter sido verificado. Aí é média, né? Aqui, como infrações graves, eles trazem exigir para si ou para outrem vantagem devida, opor-se à execução de ato legal,
mediante violência, ofender a integridade física ou a saúde, utilizar pessoal ou recursos materiais da universidade em serviços ou atividades particulares, destruir, inutilizar ou furtar coisas públicas ou alheias de forma dolosa, deteriorar, destruir ou inutilizar de forma dolosa o patrimônio da universidade, não classificado como histórico, artístico, científico, cultural ou ambiental, plagiar total ou parcialmente propriedade intelectual, projetos, obras literárias, artísticas, científicas, técnicas e culturais, apresentar em nome próprio trabalho ou outra produção intelectual que não seja da sua autoria, divulgar, ceder ou comercializar sem autorização da autoridade competente dados relativos à pesquisa da universidade, acessar computadores, softwares, dados, informações, redes ou porções restritas. Então, todas essas são consideradas infrações disciplinares graves, né? Ou ainda perseguir colega, professor, servidor, colaborador, de forma reiterada, causando prejuízo físico ou psicológico, por qualquer meio, invadindo ou perturbando sua liberdade ou privacidade. Praticar violência que resulte em lesão corporal leve. Praticar importunação sexual, conforme previsto na legislação vigente. Expor a perigo à vida ou à saúde. Recorrer a meios fraudulentos para lograr aprovação, promoção ou outra vantagem. Então, outra observação que ele faz aqui, que esse processo disciplinar decente, ele não vai anular, nem concorre com aquele processo de procedimento de ressarcimento do erário, né? Então, mesmo que ele seja penalizado, ele ainda tem que pagar pelo que ele causou de prejuízo, né? Não é só tipo, ficar suspenso, ele tem que pagar também pelo que ele destruiu. Infrações disciplinares que eles consideram gravíssimas, né? Deteriorar, destruir ou inutilizar patrimônio histórico, artístico, científico, cultural, de forma dolosa. Praticar violência que resulte em lesão corporal grave, gravíssima ou morte. Praticar estupro ou atentado violento ao pudor, assédio sexual, conforme previsto na legislação. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem devida vantagem, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Praticar, induzir, incitar por qualquer meio discriminação, assédio moral, preconceito de gênero, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual ou procedência ou qualquer ação prevista na legislação vigente. Então, isso daí eles consideram gravíssimos. Então, assim, não é o nosso regimento, mas a gente pode usar como parâmetros, né, nesses casos. Isso, Camila colocou, né? Ter um documento dessa natureza diminui significativamente a subjetividade nas avaliações dos casos. Eu achei muito interessante. E tem uns que estão muito completos. Eu vou mandar para vocês todo o material, vou mandar para a Rosivânia, esses que eu achei bem completos. Vou mandar esses slides também, porque assim, não é o nosso regimento. Mas até que o nosso regimento seja, sim, vou sim compartilhar. Até que o nosso seja atualizado, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre as sugestões que eu dou, que eu vou dar para quando for atualizado, né? Esse nosso documento. Mas eu vou mandar assim para vocês. Então, mesmo que a gente não tenha ainda isso bem descrito no nosso, mas assim, é um documento oficial de uma instituição federal também de ensino que foi feito baseado naquela lei do processo disciplinar, né? Um processo administrativo, levando em considerações aqueles princípios que o professor Mário Cleone falou. Então, a gente pode sim usar como parâmetro, né, na hora de decidir alguma penalidade, né? Aqui outra coisa que é gravíssimo também, valer-se do nome e símbolos da universidade para lograr proveito. Perseguir colega, servidor, colaborador com desprezo ou discriminação,
decorrente de questões de raça, cor, etnia, crença religiosa, sexo, orientação sexual, político-ideológica, praticar, induzir ou incitar por qualquer meio, bullying, ou cyberbullying, vender ou distribuir drogas ou substâncias entorpecentes nas dependências das universidades. Né? E aí ele fala também, não sei se é esse, mas tem outro documento que ele fala assim, por exemplo, imagine que um aluno ele está perseguindo um servidor, mas fora do ou um colega fora do ambiente da universidade, sem nenhuma ligação com a universidade. Aí ele diz, não, nesse caso aí não é considerado infração. Agora, dentro aqui da universidade, aí sim, configurou em alguma atividade acadêmica, né? Outra coisa que esse documento traz, esse outro documento traz também, então, eu gostei dele, por quê? Desse daqui da Federal do Rio Grande do Sul, porque além de classificar as infrações como leves, médias, moderadas, gravíssimas, ele diz, para infração leve, a penalidade é essa. Para infração média, é essa. Se for infração média mais um agravante, aí você aplica essa sanção. Então, é bem detalhado, né? É claro que vão ter situações que não vão estar constando, por exemplo, o agravante e a penalidade, né? A gente não vai estar exatamente descrita, mas já serve como parâmetro, né? Para que, como o Mário Cleano falou, a caneta nem seja leve nem pesada demais. Então, aqui, algumas medidas educativas também que a gente pode propor, não só a aplicação das sanções, mas também medidas educativas. Por exemplo, nesse de Santa Catarina, ele propõe, imagine uma situação que um discente ele provocou algum ato de racismo. Então, além das penalidades, né, das sanções que vão ser aplicadas, ele também, a comissão, a subcomissão, ela pode propor algumas medidas educativas. Por exemplo, participação em grupos reflexivos sobre racismo, preconceito e discriminação, matrícula, frequência e aprovação em disciplinas e cursos oferecidos pelas universidades que versem sobre as temáticas presentes nessa resolução normativa. Né? Então, aí o discente, além de ser suspenso, digamos, por tantos dias, ele também vai ter que cumprir essa medida educativa, que eu achei bem interessante também, né? Porque aí fala do papel educativo da comissão, não só de punir, mas também que ele aprenda com aquilo que ele cometeu, né? Ele ou ela. E aí, pronto, para finalizar o processo disciplinar acadêmico, a gente recebe esse processo, né? Normalmente o presidente da subcomissão coloca todos esses arquivos, essas ata da primeira reunião, ata das oitivas, se o aluno apresentar, se ele passou por aquele documento que eu falei inicialmente, a citação, a notificação, coloca a notificação, né, com a assinatura dele, coloca as atas das oitivas e o parecer final. As convocações para as oitivas, tudo no processo a gente coloca. E as gravações a gente envia diretamente à Proem, né? Para que eles guardem, né? Se precisar em algum momento. Aí a Proem é que vai fazer esse envio lá para a Câmara de Ensino, para o relator, para que passe em reunião, e aí a Câmara de Ensino vai homologar esse parecer. E aí, já estou finalizando, tá, pessoal? Algumas reflexões que eu trouxe essa, né? O que nós, enquanto membros da comissão disciplinar acadêmica, docentes, discentes, podemos fazer para evitar que seja instaurado um processo disciplinar acadêmico. A gente sabe que a gente não está lidando com crianças aqui, né? A maioria dos nossos discentes tem acima de 18 anos, né? Mas medidas preventivas, ações educativas, elas podem diminuir, né? Eu acho, a quantidade de processos
né? Então, por exemplo, quando a gente pergunta, eu pergunto na aula de bioquímica, que eu dou aula para primeiro período de medicina e terceiro período de farmácia. Às vezes eu vejo eles brincando, assim, e tem algumas falas que são, assim, um pouco constrangedoras. E, assim, eu falo, no grupo do WhatsApp rolou isso. E eu falo, vocês conhecem a resolução 06/2015? Aí todo mundo responde, não. As normas disciplinares acadêmicas da Univasf? Não, nunca nem ouvi falar, professora. Aí eu conto, você sabia que se você usar aqui um grupo de WhatsApp e falar mal de uma amiga sua, você está passível de responder por essa infração? Entendeu? Então, é um papel, né, de formiguinha ali, mas se cada professor falasse um pouquinho disso, não é em tom de ameaça para os alunos, não vou fazer mais nada dentro da universidade, não é sobre tom de ameaça, mas, assim, ações educativas que outros regimentos já deixam bem claro. O nosso regimento, ele não fala desse papel educativo da comissão disciplinar, ele não menciona esse papel educativo, ele só fala o quê? Que a comissão disciplinar ela é composta de 5 membros docentes, técnicos e 5 discentes, né? Mas, assim, ele não fala nessa questão educativa, né? Dessas ações educativas que nós, enquanto comissão, podemos promover. Essa daqui, por exemplo, que é a Comissão Permanente de Convivência Discente, lá da Universidade Federal aqui do Agreste de Pernambuco, ela já fala quais são as funções da comissão. Promover ações educativas na convivência social dos discentes, recomendar, acompanhar, avaliar o desenvolvimento de ações. Entendeu? Então, assim, não é só sobre pegar um processo e julgar esse processo e realizar auditivas, não. É muito mais do que isso o papel da comissão disciplinar acadêmica. Né? Talvez se mais ações como essas fossem feitas, né? Mas é claro que a gente tem que atualizar o regimento, para que esse regimento ele deixe claro que a gente tem essa atribuição. Né? A gente não vai agora fazer ações educativas se não está nem previsto no regimento. Então, primeiro passo, eu acredito que seja realmente atualizar o regimento. Mas aí sim, ele fala também de responder às consultas formuladas inerentes à conduta discente, responder denúncias e representações, né? Então, não é só sobre o processo em si, como a nossa fala. Essa, por exemplo, na Federal de Pernambuco, ele fala também que compete à Comissão de Convivência Decente aprimorar a convivência comunitária dentro da Federal, zelar pelo cumprimento do Código de Ética. Então, aprimorar a convivência comunitária não é pegar um processo, julgar ali se o aluno ele cometeu ou não a infração e aplicar uma pena, não. Entendeu? É promover, de repente, palestras, sei lá, faz uma postagem ali para o Instagram. Tem muito aluno tão desenrolado para esses lados artísticos, né, que podem, até com a participação de aluno, né, falar de forma mais lúdica sobre o que se configura a infração. Então, eu acho que isso seria bem legal, né, para evitar que processos sejam instaurados, né? Aí ele fala, promover ações educativas permanentes na direção do aprimoramento da convivência comunitária, recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações, objetivando a disseminação e formação sobre questões éticas. Inclusive, ele fala também como papel da comissão disciplinar acadêmica elaborar sugestões de atos normativos e ou propostas para a eventual elaboração dos referidos atos. Então, deixar bem claro, né, quais são as atribuições. Com relação a essas ações educativas, eu sempre vejo, por exemplo, não sei no curso de vocês, mas é bem comum que na primeira semana de aula, né, na recepção dos calouros, tem a apresentação da estrutura ali da universidade, alguns professores comparecem ali para se apresentar. Vejo isso bem forte mesmo na turma de medicina. Na turma de medicina tem a cerimônia de jaleco, tem a primeira semana de aula, eles pedem para não ter aula,
E aí eles apresentam os laboratórios, apresentam o hospital, a policlínica, tem cerimônia do jaleco, tem a cerimônia do apadrinhamento, onde cada discente do segundo período torna-se padrinho do calouro. Então, se de repente, num evento como esse, o diretório acadêmico, ele colocasse ali, não precisa ser 1 hora de palestra dizendo as normas da universidade, não. 15 minutos ali, meia hora, é só para dizer, olha, vocês têm direitos e têm deveres dentro da instituição. De forma sem impor, de forma bem interativa, sem, né, não é para colocar medo, é só para que eles tenham ciência das normas disciplinares, porque o que eles nem sabem que existem normas disciplinares, né? E é porque, não é porque são maiores de idade que a gente tem que saber não fazer, né? Porque senão, eu até trouxe aqui um exemplo que eu vou já comparar. Eu achei interessante esse site do curso de Engenharia Civil, lá da Federal do Paraná, onde ele cita essas sanções disciplinares, né? Então, ou seja, já deixa essa informação mais acessível ali para o estudante, né? Para o discente, porque jamais o estudante vai procurar nas resoluções da universidade, aquela uma de 2015, ele não vai atrás dessa resolução. Então, se essa informação tiver mais disponível, seja no Instagram do curso, seja no site, então eu acredito que vai dar mais visibilidade, né, para esses estudantes. Então, eu só refletindo aqui esse papel, mas como eu sei que aqui tem não só membros da comissão, como tem coordenadores, então que cada um possa fazer a sua parte. Ou se tem algum discente aqui que possa também propagar essa informação, né, para evitar que sejam cometidas essas infrações. É melhor a gente fazer esse papel preventivo do que a gente está tendo que julgar, tendo que conduzir todo esse rito processual, né, que o processo disciplinar exige. E aí eu trouxe um comparativo. Porque se alguém alegar assim, não, mas eles são maiores de idade. Sim, motoristas também são maiores de idade, sabem que se beber não pode dirigir, e mesmo assim tem um mês voltado só para refletir sobre essas questões do trânsito, né? Para, tipo, se beber, não dirija. Ele é maior de idade, ele sabe que não pode ultrapassar em faixa contínua, por exemplo. Mas, mesmo assim, precisa estar fazendo essas campanhas. Então, é a analogia que eu faço com relação aos nossos estudantes também, né? Eu acho que precisa dessas ações educativas para que diminua as demandas, tanto para a ouvidoria, que deve ser bem maior, essa questão de conciliação e mediação de conflito, quanto para a gente também, para a PROEM, né, para ter que estar designando subcomissão disciplinar, professores já tendo que estar fazendo ata de oitiva, né? Então, realmente, eu trago como sugestões para num momento oportuno, né, que possa facilitar essa condução desse processo disciplinar acadêmico. Primeiro, padronizar esses termos de convocação das oitivas e demais documentos, ter um fluxograma com rito processual, deixar claro lá na resolução o papel educativo, né, nas futuras atualizações, o papel educativo da comissão, especificar a sanção disciplinar que deve ser aplicada para cada tipo de infração, classificar as infrações, como a gente viu lá para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele classifica como leve, moderada. E outro fato que me chamou a atenção também, quando eu estive à frente dessa, fazendo parte, né, como membro da subcomissão disciplinar, da comissão disciplinar acadêmica, e que eu senti falta de especificar o prazo máximo para denunciar, porque nós recebemos denúncias de fatos ocorridos há mais de 3 anos. Tinha testemunha que nem lembrava mais. Na hora de testemunhar, ela não lembrava. Então, assim, especificar também, né? Qual é o prazo que pode se denunciar. Porque já pensou a gente pegar uma denúncia, o aluno fez no começo do curso ali e a pessoa está denunciando já no final. Qual é o prazo? Então, também seria uma sugestão, né? Para quando for atualizar essa resolução. Então, aqui eu deixei as referências, mas eu já vou encaminhar, junto com esses slides, essas que eu achei mais interessantes e mais atualizadas. Essa daqui, ó,
de Santa Catarina é essa, que é a mais completa. Ela fala de tudo, ela fala dos princípios, né, do direito administrativo, bem completa mesmo, de como agir em caso de assédio, de racismo, tudo, tudo, tudo. E aí eu acho que era isso que eu tinha para falar, pessoal. Não sei se eu falei rápido demais. Foi ótimo, professora. A gente deixa, como a gente também já encerrou aqui realmente o nosso tempo, né? E a senhora vai compartilhar o material com a gente, né? Isso eu passo Isso. Mas para os colegas via e-mail. Aqui no chat está tranquilo, não tivemos nenhum questionamento, porque eu acredito que foi tudo muito bem esclarecido na apresentação, né? E é isso, professora, agradeço pela colaboração mais uma vez, aos colegas, aos docentes que estão aqui. A Alane está escrevendo? Ah, ok. E pronto, não eu vai não ter... deixei meu contato, só um minutinho. Eu não deixei meu contato, mas eu sou do colegiado de farmácia, né? Qualquer coisa que precisarem também, alguma contribuição. Não faço mais parte da comissão porque venceu, né? Só é um ano prorrogado por mais um ano. Então já venceu meu prazo, não podia continuar. Mas assim, qualquer coisa que precisarem, qualquer material ou sugestão que eu puder ajudar, podem contar comigo, ok? Excelente, professora, obrigada pela disponibilidade. Então, Pronto, nos tchau. vemos na segunda-feira, na última aula, hein, pessoal? Isso, ok, então. Tchau, Um tchau, viu, ótimo pessoal? fim de Muito semana para obrigada. todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Professor. Obrigada, professora. Obrigada, Rose. Obrigado, professor. Disponha. Tchau, tchau. Sai aqui.